Abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Que luta. Mas Deus é Deus de vitória. Primeiro livro de Samuel, irmãos. Eu quero ser um instrumento para a sua vida. No meu coração, desde ontem, Deus está mandando só profetizar sobre a sua vida. E nos louvores aqui, desde o início dos louvores, eu percebi a pastora já nessa dimensão de profetizar, desde o primeiro hino. Deus tem vitória para nós aqui. E eu vou ser instrumento para você, no nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, é um texto conhecido. Eu quero ser bem breve nessa introdução, mas eu quero liberar somente o que Deus colocou dentro do meu coração e nada mais. Capítulo 30, verso de número 19. Queridos, no ano passado, nessa mesma data, nesse mesmo mês de outubro, eu lembro que eu estava pregando aqui. E o Senhor me deu uma palavra para profetizar, faltando 3 meses para o término do ano. Crendo que esse ano ainda é ano de vitória para a igreja. E eu preguei, e alguns irmãos ministraram também, e eu tenho certeza que naquele mesmo ano Deus ainda fez muita coisa. E no meu coração arde, dentro do meu coração, uma palavra para dizer para alguém que está entre nós. Ainda dá tempo de Deus cumprir esse ano na sua vida. Vou repetir. Precisa repetir para alguém entender. Esse ano ainda dá tempo. Esse ano ainda dá tempo, irmão. Temos 3 meses pela frente. Deus prometeu coisas para pessoas aqui. Deus fez promessa na virada do ano para muita gente. A gente vem para a igreja, naquela virada do ano, a gente entrega o nosso coração e Deus nos promete coisas, e o ano vai se passando, e quando a gente menos espera, já estamos no final do ano de novo. Mas o Senhor tem uma palavra de esperança para você que entrou. Ainda dá tempo de cumprir na sua vida. 3 meses é o suficiente para Deus fazer um reviravolta. E para mim não importa, entenda, não é que não importa o que você tenha, mas para mim não importa o tamanho do seu problema. Deus é poderoso para cumprir, seja lá o qual for o seu problema. Se é uma cura, se é uma mudança de cativeiro, se é uma porta que vai se abrir, somente creia, ainda dá tempo. Antes de ler a palavra do Senhor, quero que você, eu não sou muito de falar no início da ministração não, mas já olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, dá tempo ainda, irmão. Você está sendo já um instrumento para essa pessoa, diga, seja canal de Deus para ela e diga, dá tempo. Oh, glória a Jesus. Capítulo 30, verso de número 19, diz assim: e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas diante do seu gado e diziam: este é o despojo de Davi. Vou repetir o verso de número 19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tomou ou tornou a trazer. Sente dando glória a Deus e aleluia. Texto conhecido. A história nos relata dentro desse texto que o irmão Davi, o rei Davi, está se refugiando em uma terra inimiga do povo de Deus. Vale ressaltar que esse mesmo episódio aqui
está acontecendo porque Davi estava debaixo de uma perseguição ferrônea de Saul. Desde quando Davi se destaca como um grande homem líder do Senhor, Saul vai emplacar uma perseguição terrível contra ele ali e aqui. E a história diz que dentro dessa perseguição terrível de Davi ali e aqui, Saul está no seu encalço, doido para tirar a sua vida. Davi levava um princípio dentro do seu coração. Que princípio é esse, presbítero? Davi entendia que, por mais que Saul estava caído e estava sendo rejeitado, ou tinha sido rejeitado por Deus, ele tinha sido ungido por Deus, e que com o ungido de Deus não deveria ou não devemos colocar as nossas mãos para tentar agir. Por várias vezes Davi teve Saul nas suas mãos, mas entendia: olha, eu tenho nas mãos, mas eu não posso contra a vida do mesmo, porque está caído, mas foi Deus que ungiu. E com ungido, como eu disse, só quem trata é Deus e pronto. Então, se os irmãos em algum momento perceber que tem um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus que talvez está em uma inclinação para o pecado, deixe, ore, pague um preço e entenda que com esse quem trata é Deus. Não queira colocar suas próprias mãos, porque com ungido quem trata é Deus, e Davi levava isso dentro do seu coração. E depois do episódio, quando Davi se destaca ali naquele episódio, quando ele vai enfrentar Golias, a nação começa a destacar Davi como um grande homem de Deus. E quando Davi retornava das pelejas, o povo dizia, quando Saul retornava primeiramente das batalhas, o povo gritava: Saul matou milhares. Mas quando Davi retornava, o povo não só gritava: Saul matou milhares, mas o povo cantava, ovacionava e dizia: mas Davi matou dezenas e dezenas de milhares e milhares. Por conta desse destaque é que vai acontecer essa perseguição ferrânea. E a Bíblia diz que Davi vai parar dentro de uma cidade inimiga do próprio povo de Deus. Que cidade é essa? Eu já falei sobre isso em outras oportunidades. Davi está se refugiando em uma terra chamada Ziclag. Ziclag é uma terra filisteia que tinha como seu povo o próprio povo também inimigo de Deus. Por várias vezes na Bíblia você vai ver os filisteus subindo para uma batalha, ou uma hora ou outra, contra o exército de Deus. Prova essa que, quando Davi está dentro dessa cidade por mais de um ano, Davi está se refugiando dentro dela, Nélio. E Davi saía para as pelejas e voltava, e o povo achou confiança em Davi e disse: olha, esse homem é agradável, esse homem tem sido fiel conosco, ele sai e volta, vence batalhas e volta. Mas em um desses episódios, Davi vai subir para pelejar contra esses filisteus vão subir para pelejar contra um exército. E do outro lado, irmãos, que está é o exército do povo de Deus, governado por Saul. E Davi vai se oferecer e vai dizer: deixa eu subir com vocês, deixa eu ir para essa batalha junto com vocês, como forma de gratidão, deixa eu ir. Davi sai de dentro de Ziclag com seu exército, deixa suas mulheres, os seus filhos, jogando o seu despojo lá dentro de Ziclag, e sobe para essa batalha. Quando ele sobe para essa batalha, os príncipes se reúnem, olha, e vai dizer: não queremos Davi conosco, nós conhecemos a fama desse homem, certamente em algum momento é o próprio povo dele, do Deus a qual ele serve, conhecemos a sua fama. Os homens entendiam que Davi servia ao mesmo Deus que eles estavam subindo, os príncipes sabiam. E eles se reúnem, um dos príncipes vão tentar contornar a situação, e vai dizer: irmãos, não, esse homem está conosco há algum tempo, ele tem sido leal conosco. Mas os príncipes, na maioria, vai dizer: não queremos, mande ele retornar. Aqui Deus está dando um grande livramento para Davi, porque
Foi nessa própria peleja que Saul morre. E se Davi sobe para essa guerra e batalha com os filisteus e contra Saul, até hoje eu e você está dizendo: Davi participou da morte de Saul. Deus, como conhece a frente, endurece os corações dos príncipes e não permite. Mas de fato, quando Davi retorna para Ziclag, que ele entra dentro da cidade, ele vai perceber sinais de fumaça e de destruição. De fato, o que foi que aconteceu? Quando ele sai para a peleja, outro exército que também era opositores do povo de Deus, que é o exército dos amalequitas, que simboliza aqui a própria figura do diabo, irmão. Eles vão entrar em uma oportunidade, porque o diabo só precisa de uma oportunidade. Há quem brinque com o nosso adversário, há quem diga: está debaixo dos meus pés e pronto. E ele tem que estar mesmo debaixo dos nossos pés, mas não brinque com o diabo. Ele só precisa de uma oportunidade para entrar e bagunçar todas as áreas da vida do homem. Quando Davi sai, deixa o exército, ou deixa o seu povo sem armas, deixa o seu povo desprotegidos. Ele sai com a maioria do seu exército e os amalequitas entram dentro da cidade de Ziclag, pega as suas mulheres, pega os seus filhos, pega tudo que ele tem e leva. E quando Davi chega, ele só vê sinal de fumaça e não encontra ninguém mais, e nem sabia de fato o que estava acontecendo. Sinal de destruição, porque uma coisa o diabo sabe fazer, e ele é especialista em matar, roubar e destruir. Quando esse exército entra que bagunça tudo isso, a história diz que os homens e Davi vão faltar força para chorar. Porque uma coisa é mexer comigo, uma coisa é mexer comigo e talvez com você, mas outra coisa é quando mexe com seus filhos. Quando mexe com família, com filhos, a gente é capaz de enfrentar qualquer coisa e mexe na estrutura de qualquer pai, de qualquer mãe, quando é mexido em uma dessas áreas. Quantos de nós dissemos em algum momento: mexe comigo, mas não mexa com os meus, não mexe com fulano, eu sou crente. Tem gente que fala assim, irmão: eu sou crente, mas se mexer com o meu, eu vou lá na frente. E quando os soldados e Davi percebe que a sua família, note, irmão, imagine um cenário de você entrar, você sair da sua casa e ir trabalhar ou qualquer outra atividade, retornar e não ver seus filhos, não ver a sua família. Eu fico louco quando eu acordo de noite, que eu vou no quarto e não vejo, quando vejo está no banheiro. Imagina você procurar dentro da sua casa e não ver mulher, não ver filho, não ver tudo que você conquistou ser roubado, e o que sobrar ser colocado fogo. Era esse cenário que Davi estava presente e vendo. Os soldados sem força para ir avante, todos estavam chorando. Mas eu gosto sempre de frisar aqui que vão se destacar duas classes de pessoas. Diga comigo, repita: duas classes de pessoas. Quais são essas? Vou citar. A primeira classe de pessoas que se destaca dentro desse texto é a classe dos soldados. Os soldados de Davi vão fazer algo que vai se destacar. A Bíblia diz que eles vão pegar pedra na mão para querer apedrejar a Davi. Ou seja, queriam colocar a culpa em Davi e dizer: nós estamos nessa situação, Davi, por causa de você. Essa é a primeira classe de pessoa. Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por dificuldade, não há exceção. Mas existe entre nós essa classe de soldado, pega a pedra na mão para querer colocar a culpa em alguém, dizer: é por causa de você. Você já notou que tem gente que é craque nisso? Eu estou assim por causa do governo, eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de ciclano, eu estou assim por causa de Beltrano, por causa da igreja, por causa disso e por causa daquilo. Há sempre esses no nosso meio. Vão pegar pedra na mão para dizer: a culpa é sua. Mas também vai se destacar a segunda classe de pessoa.
que é a classe de Davi. Olha que todos estavam na mesma situação. Enquanto alguém fica reclamando, enquanto alguém fica pegando pedra na mão sem saber o que fazer, há alguém que sabe o endereço correto quando está passando por luta. Você não está entendendo. Enquanto alguém coloca a culpa em algo ou em alguém ou em ciclano, há a segunda classe de pessoas que sabem, em momento de luta, de problema, de dificuldade, eu sei aonde é que eu vou. A Bíblia diz que Davi vai pegar uma peça sacerdotal, usada para ocasiões especiais. Os sacerdotes usavam uma peça para consultar a Deus em ocasiões especiais. Davi vai olhar e vai dizer, eu sei aonde eu vou consultar. Davi pega essa peça sacerdotal e vai diante de Deus, e desce diante de Deus para consultar ao Senhor. Irmão, Davi não correu para a porta de fulano, Davi não correu para a porta de ciclano, Davi não foi numa casa de ubanda, de quibanda, Davi não correu para uma revista de tarô para ver como é que está o universo ao seu favor. Davi não correu no celular para ficar mandando mensagem de indireta para um e para outro. Não, não, não. Davi foi consultar alguém que pode fazer alguma coisa por você. Você está entendendo o que é que Deus está falando? Em vez de você ficar batendo cabeça, correndo para lá e para cá, indo ali, indo aqui, Deus está te chamando para um lugar onde Ele tem uma direção para a sua vida. Eu já quero que você levante a sua mão, que eu quero já liberar uma palavra aqui. Tem gente que entrou perdido, sem saber o que fazer, estava nessa qualidade, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, eu tenho uma notícia para te dar. Aleluia, eu tenho uma notícia para te dar. Tem um endereço, um local para você ir buscar aqui nessa noite. Ainda de mão erguida, eu quero já liberar sobre a sua vida. Hoje Deus está chamando alguém para te dizer, pare de bater cabeça, pare de correr para lá e para cá, para de estar mandando mensagem para um e para outro. Eu tenho uma notícia para te dar, eu tenho um endereço para você. Oh glória! Para de correr para lá e para cá. Deus está dizendo, vem consultar a mim. Vem consultar a mim. Em vez de fazer como os soldados, ficar descabelada, sem saber o que fazer, desorientada, com um celular e uma internet. Já viu? Tem gente que com um celular e uma internet na mão, irmão, ele faz um estrago. E Deus está dizendo, minha filha, meu filho, para com isso. Eu estou te esperando há dias e você está desorientada para lá e para cá. Deus tem uma direção para a sua vida. Deus quer te mostrar algumas coisas, mas você precisa fazer como Davi, o quê? Entra e desce diante do Senhor e vai consultar a Ele. Se não descer, não tem vitória. Se não descer, não tem como ter vitória. A vida do crente tem que descer, irmãos. Você acha que vai ser tão fácil assim? Não vai. Desce diante do teu Pai. Tem notícia do céu para a sua vida, mas Deus está dizendo, desce. Vai consultar a Ele. Vai buscar a Ele. Em vez de ficar perdido e perdida aí, consulta a Deus. E olha, uma notícia para você. É mais rápido do que uma mensagem de WhatsApp do seu celular. Porque se teu telefone tiver com a internet ruim, tu manda uma mensagem, ele fica lá com aquela bolinha e demora. Mas o crente que desce diante de Deus, a conexão céu e terra é muito rápido. É muito rápido, irmãos. Quando Davi desce diante de Deus, Davi vai perguntar, e Deus adora quem pergunta. Senhor,
perseguirei eu essa tropa, alcançá-la-ei do céu de onde Deus olha e vai dizer: Davi orou, levanta agora, vai atrás, porque de certo alcançarás tudo e libertarás. Vou traduzir em miúdo para você pegar, e quem for pegando vai dando glória. Deus estava dizendo para Davi: Davi já orou? Já. Agora levanta daí, porque eu estou te dando uma direção, vai atrás. Porque para 2024 ainda tem coisa para a sua vida. E tudo que o diabo te roubou, que botou a mão durante toda a tua vida, eu ainda em 3 meses eu sou capaz de devolver nas tuas mãos. Levante a mão dando glória a Deus e aleluia. Eu vou liberar. Depois você dá uma palma bem forte para Jesus. Mas eu vou profetizar sobre a sua vida, que neste ano ainda Deus tem direção nova para a igreja. Tem direção de Deus para você. Você não vai ficar aí perdida. Deus tem vitória só. Levante agora. Levanta agora, reage. Márcia, reage, vai atrás. Deus está te dando direções novas, reage, vai atrás. Tem vitória para a sua vida ainda. Tudo que Deus te prometeu, Ele diz, e está de pé para se cumprir na sua vida. Reage. Da basúria. Tem direção ainda de Deus para você. E o Senhor só me trouxe aqui para profetizar sobre a sua vida. Nenhuma das palavras que foi liberada sobre a sua vida irão cair por terra, porque Deus vai cumprir. Olha como o diabo é ousado, irmãos. Mexe na família. Se tem uma área que o diabo investe alto, é contra a família. O que nós percebemos que todo mundo passa por algum problema familiar. Por quê? Porque o diabo investe alto contra a família, contra uma família cristã, contra os princípios de uma família cristã. É essa que é a investida do inimigo. E Deus te trouxe nessa noite para te dizer: não abra mão da sua família. Não abra mão da sua família. Foi Deus que colocou sobre as tuas mãos. Eu estou falando aqui, o Espírito está movendo o coração de alguém. Não desista da sua casa, da sua família. Deus ainda vai cumprir tudo que Ele te prometeu sobre a tua casa. E o negócio de Deus é com você mesmo, Davi. Levante. Eu vou te mostrar. Você está perdida, está confusa, sonolenta, sem saber o que ia fazer. Mas o Senhor te trouxe nessa noite para te dizer: eu tenho direções novas para você, minha filha. Eu tenho direção nova para você, meu filho. Eu vou cumprir na tua casa, na tua família, tudo que eu prometi, diz o Senhor. A sua casa é do Senhor, irmão. A sua casa é do Senhor, minha irmã. Você tem 3 meses ainda para ir correr atrás. Deus primeiro vai restaurar a tua casa. Mas eu venho com uma palavra também para liberar sobre a sua vida. Tudo que o diabo colocou às mãos, Deus vai te dar uma direção aqui nesse lugar. Porque depois que Davi se levanta, irmãos, você já viu quando a gente entra, tem hora na presença de Deus, a gente entra cabisbaixo, abatido, sem força, não aguenta nem ajoelhar. Mas tem dia que Deus resolve fazer um negócio na gente e a gente já levanta, desce abatido e levanta como um leão. Não quer saber de circunstância, não quer saber do panavoeiro, do problema que está acontecendo. A gente levanta e diz: agora eu vou atrás, porque quem me prometeu foi Deus e eu não vou abrir mão. E eu venho aqui nessa noite, meus minutos já estão finalizando, mas eu quero ficar batendo nessa tecla para te dizer: ainda dá tempo de você ir atrás de tudo que você perdeu. Fica de pé. Fique de pé.
Davi levanta. De fato agora só está debaixo de uma palavra. Que palavra é essa? Não foi o homem que liberou essa palavra sobre ele. Do versículo 7 até o versículo 9, vocês vão perceber até o 8, que não foi um soldado, não foi ninguém que liberou uma palavra. Foi Deus que liberou uma palavra e disse: se levante daí agora e vá atrás, porque eu estou te dando nas tuas mãos tudo de novo. Estamos em dias de eleição. Não é para ninguém que eu estou falando aqui, mas o homem pode te prometer e pode falhar. É característica do homem. O prefeito pode te prometer alguma coisa e falhar. É característica do ser humano. Um vereador pode te prometer alguma coisa e pode falhar. É característica do homem. Eu posso te prometer alguma coisa hoje e amanhã não cumprir. É característica minha de homem. Mas o nosso Deus, o que Ele promete, o nosso Deus, você não tem ideia do que eu estou falando. Se Ele disse: eu estou dando nas tuas mãos, vai para cima, querido. Se Deus te der uma palavra dizendo: eu vou dizer para você, caminha, Ele vai botar o chão para você caminhar. Se Deus disser: vai, meu filho, que eu estou junto, não olhe as circunstâncias, não olhe. Não olhe se está tudo de cabeça para baixo, não olhe para a carteira, não olhe para a conta, não olhe para o problema, somente se Ele liberou, vai. E se Ele não liberou, espera a direção do alto. É melhor ficar esperando a direção do que sair caminhando louco sem saber o que está fazendo. Então, se você está esperando uma direção de Deus aqui, eu venho como uma resposta de oração para você nessa noite. Eu vou te dar condições. Eu vou fazer a porta se abrir. Eu abro uma porta e te coloco em outra porta. Eu abro outra porta e te faço passar por outra porta. Se eu disse que ia salvar a tua casa, eu não só salvo, mas eu faço um pregador dentro da tua casa. Se Ele disse: eu vou tirar o teu esposo da bebida, Ele tira da bebida e faz ser ungido de Deus na casa do Senhor. Se Ele disse que ia salvar os teus filhos, Ele vai cumprir uma promessa grande. As nações, os teus filhos vão ser entregues. Se Ele disse que está te dando um negócio, irmão, levanta a tua cabeça, o negócio é grande. Que quando a mão de Jesus está no negócio, o negócio é grande. Vai para cima, levante, desperte, acorde. Você tem uma palavra, e quem está debaixo de uma palavra não vê circunstância, mas vai para cima. Eu vou te dar alguns minutos para você adorar. Quem está entendendo está dando glória a Deus. Quem está entendendo está dando aleluia. Quem está pegando essa palavra está entendendo. Deus está falando dentro dessa casa. Enquanto você adora, eu vejo como uma graça que desce sobre a igreja. Quem estava sem ânimo, eu profetizo: receba ânimo do Senhor. Você tem uma palavra, você tem uma direção de Deus. E o que de fato aconteceu aqui em Moabe foi aonde nós acabamos de ler. Verso de número 19, aqui eu finalizo. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas. Filhos e filhas aqui para nós são honras. Honras de Deus. E também desde o despojo. E tudo quanto lhe tinham tomado, quem tomou os amalequitas tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer.
mais forte para Jesus. A palavra é de Deus para você. Tudo vai ser entregue de novo nas tuas mãos. Sua vida amorosa, Deus vai cuidar novamente, vai cuidar. Sua vida sentimental, Deus está dizendo: eu estou tomando de novo das mãos desse adversário que estava bagunçando tudo, e eu estou botando no lugar. As brigas que estavam acontecendo lá dentro da tua casa, o Senhor está dizendo para alguém: eu estou desfazendo toda esta briga, esse embaraço. Estou devolvendo paz para dentro da tua casa. Toda a confusão que está acontecendo na tua mente, você está perdido, desorientado, desorientada. Deus está dizendo: eu estou colocando a tua mente de novo, ajustando no lugar. Há aqueles que para entrar no campo de batalha precisa entrar municiado e armado. Levanta a sua mão assim, uma mão direita. Sobre as suas mãos, você não vai voltar para casa da mesma maneira. Não vai. Não vai. Você está debaixo de uma palavra, irmão. Eu não sei qual é a ferramenta que precisa ser entregue nas tuas mãos. A palavra já foi liberada. Davi foi para o campo de batalha, pegou a arma, entrou no campo de batalha e foi lá para cima daqueles homens e recuperou tudo que tinha. Eu não sei o que é que precisa ser colocado nas tuas mãos para você fundar dentro agora e ir para cima. Mas sobre as tuas mãos Deus entrega ferramentas novas espiritual. Deus te leva para o campo de batalha. Está dizendo: meu filho, minha filha, entra no campo de batalha, porque a vitória eu estou entregando nas tuas mãos. A outra mão no coração, que eu vou orar e finalizo. Pai, nós estamos debaixo de uma palavra, Senhor. Tem gente que entrou aqui, o Senhor sabe como foi. Nós estamos debaixo de uma palavra. Nós entramos aqui, Senhor meu Pai. Talvez o adversário tentou bagunçar tudo na nossa vida. Tentou travar no mundo espiritual. Tentou deixar a gente meio cabisbaixo e abatido. Mas o Senhor é poderoso e veio com poder. Pai, no nome de Jesus, eu quero profetizar sobre essa igreja. Faltam 3 meses para o término desse ano. E tudo que o Senhor prometeu para a vida de pessoas aqui, o Senhor vai liberar e vai cumprir na vida de cada uma delas, no nome de Jesus. O que os amalequitas colocaram as mãos, o Senhor está devolvendo. O Senhor está entregando de novo na mão de irmãos e irmãs aqui nessa noite. Tem vitória do céu. Tem vitória do céu. A igreja acredita e nós damos glória a Deus e aleluia. Irmãos, 1 minuto de glória a Deus e aleluia para o Senhor ainda é pouco. Diga alguma coisa para Ele. Diga alguma coisa para Ele, querido.